Uma joia cintila à luz da lâmpada, bela, amaldiçoada e manchada de tristeza. Bem-vindo ou bem-vinda ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale. Antes de começarmos, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo esta noite. Suas mensagens realmente tornam este mistério mais significativo. Agora, vamos à joia, em forma de tristeza. Existem joias que brilham e existem joias que sussurram. O Blue Tear, assim era chamado, fazia as duas coisas. A gema pairava no centro do pescoço delicado de Lady Aurélia Ashbourne, como uma gota suspensa de tristeza congelada. Não era totalmente safira, nem inteiramente diamante. Possuía uma curiosa translucidez, como se uma única lágrima tivesse sido capturada no instante da queda e endurecida para a eternidade. O seu corte era incomum, longo e afilado, de modo que se assemelhava a uma gota perfeita prestes a cair do céu. Na noite de 17 de outubro, sob os lustres de cristal de Ashbourne Manor, aquela joia tornou-se o centro de admiração, inveja e, por fim, de um assassinato. A própria mansão erguia-se da paisagem campestre como uma escultura de pedra clara e era, suas altas janelas lançando uma luz dourada sobre os gramados outonais. Lá dentro, o baile anual de gala beneficente de Ashbourne estava em pleno esplendor. Diplomatas, financistas, primos distantes de fortuna duvidosa e damas da moda circulavam pelo grande salão com taças de champanhe nas mãos. E no centro de tudo estava Lady Aurélia. Ela era uma mulher de porte formidável, seus cabelos prateados penteados com precisão matemática. Embora tivesse mais de 60 anos, possuía uma vivacidade régia, que sugeria que sua vontade, por si só, podia comandar as estações. A lágrima azul estava em sua posse havia menos de 15 dias, tendo chegado por mensageiro particular de um discreto negociante de Genebra. Corria o boato de que outrora pertencera a uma duquesa dos Balcãs que perecera em circunstâncias misteriosas. O boato, claro, é o convidado mais persistente em qualquer reunião. Dizem, murmurou o Sr. Cedric Mallory para um grupo de convidados próximos, que a joia traz infortúnio para quem a usa por muito tempo. Mallory, o conselheiro financeiro de Lady Aurélia, era um homem alto cuja polidez sempre parecia calculada e não genuína. Seu sorriso aparecia e desaparecia como o de um criado bem treinado. Lady Aurélia ouviu a conversa. "Meu caro Sr. Mallory", disse ela friamente, tocando a joia com graça deliberada, "a superstição é o refúgio daqueles que não têm imaginação." Contudo, seus dedos demoraram-se sobre a joia por um tempo um pouco maior do que o necessário. Do outro lado da sala estava sua sobrinha, a senhorita Evelyn Ashbourne, morena, de olhar penetrante e recém-chegada do continente. Ao contrário da tia, Evelyn não ostentava nada. Seu vestido era simples, suas joias discretas. Mas seu olhar retornava repetidamente ao Blue Tear com uma expressão difícil de definir. Seria ressentimento? Saudade? Cálculo? Perto da lareira, o coronel Alistair Grant, aposentado e de ombros largos, falava animadamente sobre campanhas há muito terminadas. Sua risada era estrondosa, mas seus olhos ocasionalmente se desviavam para Lady Aurélia com algo que não era exatamente divertimento. E junto às janelas francesas, e o Dr. Lionel Mercer, um discreto médico de família, observava tudo com um tranquilo distanciamento. 5 indivíduos. 5 pensamentos íntimos ocultos por trás de expressões polidas. Exatamente às 9h30, Lady Aurélia ergueu seu copo. "Meus amigos", anunciou ela, "vocês estão aqui não apenas por prazer, mas por um propósito. Esta noite, a lágrima azul será cedida, temporariamente, à exposição da Fundação Ashbourne na próxima primavera. Sua presença garantirá doações além das expectativas." Um murmúrio percorreu a sala.
Emprestar uma joia dessas publicamente significava que seu valor seria declarado e sua segurança examinada minuciosamente. Significava também que aqueles com dívidas, ambições ou segredos poderiam enxergar uma oportunidade. A mandíbula de Cedric Mallory se contraiu levemente. Evelyn baixou os olhos. O Coronel Grant parou de rir. O Dr. Mercer tomou um gole lento de champanhe. E em algum lugar além das pesadas cortinas de veludo, o vento pressionava as janelas como se estivesse escutando. Eram quase 11 horas quando as luzes piscaram. Apenas uma vez. Um breve escurecimento, mal o suficiente para perturbar os músicos. Então, veio o grito. Invadiu o salão com um terror animalesco e visceral. Os convidados se viraram. Copos se estilhaçaram sobre o mármore. A música silenciou. Lady Aurélia permaneceu rígida no centro da sala, com uma das mãos agarrando a garganta. A lágrima azul havia desaparecido. Por um instante, reinou a confusão. O fecho havia quebrado? Tinha caído? Então Lady Aurélia balançou. Uma fina linha carmesim marcava a pele pálida logo abaixo de sua clavícula. Não, ela desmaiou antes que alguém pudesse chegar até ela. O Dr. Mercer estava imediatamente ao lado dela, ajoelhado, procurando o pulso com os dedos. Sua expressão mudou. Primeiro de calma profissional, depois de horror crescente. Ela está morta, disse ele em voz baixa. Um suspiro coletivo subiu como fumaça. Não houve disparos, nenhuma arma visível, nenhum intruso forçando a entrada. As portas do terraço estavam trancadas por dentro, mas a joia, tão deslumbrante momentos antes, havia desaparecido e Lady Aurélia Ashbourne jazia sem vida em seu próprio piso de mármore, com um único e preciso ferimento na garganta. Foi o Coronel Grant quem primeiro insistiu que as portas fossem trancadas. Ninguém sai daqui, ele rosnou, voltando instintivamente ao modo de comando. Até a polícia chegar. Mas como? Gaguejou um convidado. Cedric Mallory deu um passo à frente. Isto é um absurdo. Certamente deve ter sido algum acidente. Acidente? A voz de Evelyn cortou o ar, cortante como vidro. Com a joia desaparecida? Todos os olhares se voltaram para ela. Sua compostura vacilou, ainda que brevemente. O Dr. Mercer levantou-se lentamente. O ferimento é pequeno. Muito pequeno, quase cirúrgico. Seu olhar percorreu os rostos reunidos. Quem estava mais perto dela quando as luzes piscaram? Um silêncio denso e sufocante se instalou. Cada um deles estivera perto. Muito perto. Pouco depois da meia-noite, o inspetor local chegou, com o rosto vermelho e ofegante devido à urgência da intimação. O inspetor Harold Finch não era um homem tolo, mas possuía a seriedade de alguém acostumado a crimes simples. Cofres arrombados, maridos ciumentos e falsificações ocasionais. Isto era algo completamente diferente. Ele examinou o corpo, interrogava os funcionários, exigia saber quem havia tocado em Lady Aurélia por último. Cada resposta parecia voltar-se contra o mesmo ponto. Ninguém tinha visto uma arma. Ninguém havia notado a presença de um estranho. A lágrima azul havia desaparecido tão completamente como se tivesse se dissolvido no ar. E, no entanto, 5 pessoas estavam ao alcance de um braço quando as luzes se apagaram. 5. Tranquem os portões, ordenou Finch. Revistem todos os cômodos. Ele fez uma pausa, lançando um olhar para o corpo sem vida sob o lençol. E mande uma mensagem para Londres. Para a Scotland Yard, senhor? Perguntou o policial. O inspetor Finch hesitou. Não, disse ele lentamente. E chamem Hercule Poirot. Naquele exato momento, em uma suíte modesta, porém impecavelmente decorada, do Hotel Grand Regency, um homem pequeno, de formato oval, ajeitava o vinco das calças com imensa satisfação. Hercule Poirot acreditava na ordem. Ordem no vestir, ordem no pensamento, ordem na disposição das flores sobre a mesa.
Foi, portanto, extremamente desagradável que seu chá da noite fosse interrompido por uma batida urgente na porta. O capitão Hastings, que estava examinando um jornal perto da lareira, ergueu os olhos. — A esta hora! —exclamou ele. Poirot ergueu uma sobrancelha perfeitamente aparada. — Meu amigo —murmurou ele—, o crime não consulta o relógio. Momentos depois, um mensageiro ofegante entregou o pedido do inspetor Finch. Hastings leu o bilhete em voz alta. Assassinato em Ashbourne Manor. Joia roubada em circunstâncias impossíveis. Solicita-se assistência imediata. Ele olhou para Poirot com uma excitação inconfundível. Uma joia em forma de lágrima, acrescentou Hastings, examinando a última linha. Estão chamando-a de lágrima azul. Os olhos de Poirot brilharam. Uma lágrima, meu amigo, disse ele suavemente. É uma expressão de tristeza, mas também de culpa. Ele se levantou, alisando o bigode com infinito cuidado. Vamos ver, continuou ele, quem chora esta noite e quem apenas finge. E assim começou a história da joia em forma de tristeza. A viagem até Ashbourne Manor foi silenciosa, interrompida apenas pelo ritmo constante dos pneus contra a estrada úmida e pelo ocasional farfalhar de Hastings dobrando e desdobrando a mesma folha de papel, como se pudesse revelar algo novo por pura persistência. Sei Poirot estava sentado em frente a ele no carro alugado, ereto e sereno, com as mãos enluvadas repousando delicadamente sobre a bengala. Mesmo na penumbra do início da manhã, seu olhar parecia alerta, fixo não na estrada, mas em ideias invisíveis a todos os outros. Você não acha, começou Hastings, finalmente, que a joia poderia simplesmente ter caído e sido guardada na confusão? As pessoas fazem coisas estranhas quando estão em choque. Os olhos de Poirot se voltaram para ele, divertidos e levemente reprovadores. As pessoas sempre fazem coisas estranhas, Hastings. O choque apenas remove a cortina da polidez. Lá fora, a paisagem rural deslizava em tons de cinza pálido e verde suave, as sebes reluzindo com a chuva recente. O céu carregava aquele tom frio e sombrio de um dia que ainda não havia decidido se seria amargo ou benevolente. Quando Ashbourne Manor finalmente emergiu, sua fachada de pedra úmida, suas janelas escurecidas como se a casa tivesse fechado as pálpebras, parecia menos um lugar de celebração e mais um monumento. Nos portões, um guarda permanecia rígido, como se estivesse vigiando um forte inimigo. Prestou continência e, em seguida, abriu as grades de ferro com solenidade. Na Alameda além, um grupo de carros permanecia parado como besouros encalhados, à prova das grandiosas intenções da festa, agora reduzidas a fatos inconvenientes. Lá dentro, o ar tinha um leve cheiro de velas apagadas e do perfume da noite anterior, os doces resquícios do luxo azedados pelo medo. Os funcionários se moviam com a cautela silenciosa de quem acredita que o próprio som pode fazer com que algo terrível aconteça novamente. O inspetor Finch os recebeu no hall de entrada. Seus olhos tinham a vermelhidão cansada de um homem que não dormia, e sua gola parecia ter sido puxada repetidamente por dedos ansiosos. — Monsieur Poirot, disse ele, com um alívio que lutava contra a formalidade. Graças a Deus que o senhor veio. Poirot fez uma leve reverência, como se estivesse chegando para um chá em vez de um assassinato. Inspetor Finch, o senhor manteve a cena do crime, certo? Nada foi alterado? Finch hesitou. Fizemos o que pudemos. O corpo foi removido, apenas para a biblioteca, por decência. Ordens médicas. Mas o salão estava fechado. Ninguém tinha permissão para entrar, exceto eu e o doutor. Mercer. O bigode de Poirot se contraiu. Já temos o primeiro pequeno distúrbio, mas não é fatal, a menos que alguém se torne descuidado. Hastings olhou fixamente para ele. Certamente mover um corpo.
Poirot ergueu um dedo. Meu amigo, eu não digo que está errado. Eu digo que é informação. Tudo é informação. Eles atravessaram para a biblioteca. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz da manhã e deixando o cômodo mergulhado em um crepúsculo marrom e sombrio. Lady Aurélia estava deitada em um sofá com as mãos cruzadas, como se ela mesma as tivesse arrumado com a mesma precisão que exigia de tudo o mais. Seu rosto, antes austero e imponente, agora exibia uma serenidade desconcertante. O Dr. Mercer estava por perto, com uma expressão atenta e contida. Parecia um homem que havia praticado a compostura até que ela se tornasse um reflexo. Poirot aproximou-se do corpo sem pressa. Não o tocou. Observou, e seu olhar tinha a paciência de alguém que lê uma passagem difícil de um livro. A ferida, murmurou ele. O Dr. Mercer inclinou-se para a frente. Aqui, logo abaixo da garganta. Uma perfuração, muito fina. Havia pouco sangue. A princípio, suspeitei de um alfinete do fecho. Até que ela desmaiou. Os olhos de Poirot se estreitaram ligeiramente. Um alfinete que se solta do fecho não mata. Não, concordou Mercer. Houve uma súbita ocorrência, uma falha repentina. Suspeito que tenha sido injetado veneno pela perfuração, algo de ação rápida. Um dardo? Hastings exclamou com a imaginação já a mil. Poirot não respondeu de imediato. Olhou para o pescoço de Lady Aurélia, e depois para a pele abaixo dele, depois para as mãos, depois para os lábios. Finalmente, voltou o olhar para o Dr. Mercer. Você conhece Lady Aurélia há muito tempo? 10 anos? Disse Mercer. Eu era o médico dela. Poirot assentiu com a cabeça. Você esteve ao lado dela imediatamente? Sim. Você a declarou morta? Sim. E você sugeriu transferi-la? O maxilar de Mercer se contraiu numa sutil resistência. Por decoro, os convidados... A voz de Poirot permaneceu suave. Por decoro, certamente. Também por conveniência. É preciso sempre perguntar. Para a conveniência de quem? Antes que Mercer pudesse responder, o inspetor Finch pigarreou. Revistamos o salão. As portas do terraço estavam trancadas. Revistamos os hóspedes da melhor maneira possível sem causar um tumulto. Revistamos os quartos. Nenhuma joia, nenhuma arma. Poirot se virou para Finch. E as 5 pessoas mais próximas? Você tem os nomes delas para mim. Finch fez uma careta. Mais de 5 estavam perto o suficiente, mas sim, os principais. O Sr. Cedric Mallory, consultor financeiro de Lady Aurélia, a senhorita Evelyn Ashbourne, sua sobrinha, o coronel Alistair Grant, o Dr. Mercer e a criada, Clara Wint, que estava atrás dela com uma bandeja. Uma criada, repetiu Poirot, como se estivesse saboreando a palavra. Atrás dela. Finch assentiu rapidamente. Mas nós a interrogamos. Ela estava tremendo como uma folha. Ela disse que não viu nada além das luzes piscando. O olhar de Poirot voltou-se para Hastings. Falaremos com eles um por um, mas primeiro quero ver o lugar onde tudo aconteceu, o salão. Finch os conduziu. O grande salão estava despojado de sua música e risos. E os lustres permaneciam, mas seu brilho agora parecia quase vulgar. Cadeiras estavam tortas, onde os convidados haviam se empurrado. Uma flauta quebrada ainda brilhava sobre o mármore como uma acusação. Poirot permaneceu imóvel no local onde Lady Aurélia havia caído. Descreva, disse ele a Finch. Exatamente. Finch concordou, apontando com gestos rígidos. Lady Aurélia esteve aqui. Ela havia falado há pouco tempo. Mais tarde, conversou com o coronel Grant. Sobre a exposição, Evelyn estava por perto. Mallory estava mais perto da mesa de bebidas. O Dr. Mercer estava junto à lareira. A criada estava atrás, oferecendo, talvez mais champanhe. Então, as luzes piscaram. Um grito.
Ela agarrou a garganta e caiu. Poirot se movia lentamente, traçando as linhas invisíveis entre as pessoas. Ele caminhou em direção à mesa de bebidas. Depois, voltou para o centro. Agachou-se, não para inspecionar o chão como um policial, mas como se estivesse escutando-o. "E quanto aos músicos?" perguntou ele. "Ainda está tocando", disse Finch. Eles perceberam a oscilação na imagem, mas pensaram que era a fiação da casa. "E os funcionários? Quem controla as luzes?" "O mordomo tem acesso. O funcionário da manutenção também, mas ninguém saiu do seu posto", afirmam eles. Poirot endireitou-se. Sua expressão permaneceu polida, mas Hastings percebeu o franzir de testa familiar. Poirot começara a se concentrar no problema como uma aranha se acomoda em sua teia. Ele caminhou até a porta francesa e examinou a fechadura. Depois, virou-se e olhou para o lustre, não como um homem deslumbrado pelo cristal, mas como um matemático avaliando ângulos. "Luz elétrica", murmurou ele. "É um lampejo. Um momento de escuridão. Não o suficiente para cegar, mas o suficiente para distrair. E nessa distração, uma perfuração. Uma joia arrancada. Um grito." Hastings estremeceu involuntariamente. "Parece impossível." Os olhos de Poirot se voltaram para ele. "Não. Parece planejado." Finch soltou um suspiro pesado. "Pensamos que talvez fosse um ladrão. Mas um ladrão que mata?" Poirot voltou a olhar para o centro da sala. "Há ladrões que não querem ser ladrões. Há assassinos que não querem ser assassinos. E há aqueles que querem ser ambos." Ele se virou abruptamente. "Tragam-me a empregada, Clara Wint, e o Sr. Mallory." Finch pareceu surpreso, mas obedeceu. Minutos depois, Clara Wint foi conduzida para dentro, pálida e com os olhos arregalados, as mãos cerradas com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Atrás dela vinha Cedric Mallory, impecável até então, seu terno tão engomado como se ele tivesse dormido com ele sem amassar. Poirot os cumprimentou com uma pequena reverência. "Senhorita Wint", disse ele gentilmente, "a senhora estava atrás de Lady Aurélia." Clara engoliu em seco. "Sim, senhor, com a bandeja." "E você o segurou com as duas mãos?" Sim, senhor." Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. "Quando as luzes piscaram, você se mexeu?" "Não", ela exclamou. Eu congelei. Pensei que algo tivesse dado errado com a casa, então ela gritou e o copo tremeu nas minhas mãos." "Você se inclinou para a frente?" perguntou Poirot. Clara olhou para ele, confusa com a simplicidade da pergunta. "Não, senhor, não me atrevi." Poirot assentiu com a cabeça, como se ela tivesse confirmado algo que ele já suspeitava. E ele se virou para Mallory. "Sr. Mallory", disse ele, "o senhor falou ontem à noite sobre infortúnio. Diga-me, o que o senhor quis dizer?" O sorriso de Mallory surgiu, contido e discreto. "Um comentário tolo, Monsieur Poirot. Uma joia com história sempre atrai histórias." "E histórias atraem atenção", disse Poirot em voz baixa. "Atenção atrai ladrões. Ladrões atraem assassinatos." O sorriso de Mallory se tornou mais tenso. Garanto-lhe que não tinha nenhum motivo para desejar mal a Lady Aurélia. Os olhos de Poirot o encararam. "Sem motivo? Essa é uma expressão muito forte, monsieur." O olhar de Mallory vacilou. Apenas por um instante, um movimento microscópico em direção à lareira, onde as sombras se acumulavam. Então ele se recompôs. "Eu era o conselheiro dela", disse ele. "Beneficiei-me da saúde dela e do seu apoio contínuo." A voz de Poirot permaneceu amena. "E se ela prometesse doar a lágrima azul para a exposição da fundação, como anunciou, isso seria bom para você?" Mallory hesitou por uma fração de segundo. "Isso traria prestígio à fundação." "E as despesas?" acrescentou Poirot, quase como se fosse uma conversa casual. "Segurança, avaliação, seguro, dinheiro,
Sempre dinheiro. Ele tem um talento incrível para criar motivações. As narinas de Mallory dilataram. Ele dominou a situação imediatamente. Você está me acusando? Poirot sorriu, quase cordialmente. Acusando? Não, monsieur. Estou apenas organizando os fatos, como peças em um tabuleiro de xadrez. Não se acusa o bispo simplesmente porque ele está perto do rei. Ele se virou novamente para Clara. Amy Hastings viu o lábio inferior da criada tremer. Senhorita Wint, disse Poirot, o que você viu no pescoço de Lady Aurélia quando ela gritou? Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Só a mão dela, senhor. E então o colar dela não estava mais lá. Tinha sumido. Foi-se embora, repetiu Poirot em voz baixa. Ele olhou novamente para o espaço vazio em seu tabuleiro imaginário e, pela primeira vez, Hastings sentiu não excitação, mas uma crescente inquietação, como se a própria sala tivesse se inclinado para mais perto, para escutar. O olhar de Poirot oscilava entre Clara e Mallory, e vice-versa. E quando algo desaparece, murmurou ele, devemos perguntar não apenas quem o levou, mas quem precisava que aquilo desaparecesse naquele exato momento. Lá fora, em algum lugar nas profundezas da casa, uma porta se fechou com um clique silencioso. Pequena, comum, mas suficientemente nítida no silêncio para soar como um aviso. Os olhos de Poirot se ergueram como se ele tivesse ouvido algo mais do que uma porta. Inspetor, disse ele suavemente. Antes de prosseguirmos, gostaria de ver o fecho do colar que prendia a joia e gostaria de falar com a senhorita Evelyn Ashbourne, a sós. O inspetor Finch enviou imediatamente um policial para buscar o fecho do colar, enquanto Clara Wint foi gentilmente dispensada, seu alívio palpável ao escapar do silêncio opressivo do salão. Cedric Mallory hesitou por mais um instante, como se não quisesse demonstrar pressa em partir. Depois acenou brevemente com a cabeça e retirou-se com calma deliberada. Poirot permaneceu onde estava, seu olhar não fixo nas pessoas, mas no ar entre elas. É como se a verdade estivesse suspensa ali, invisível e ao mesmo tempo palpável. Sozinha, você disse, murmurou Finch, olhando em direção à porta. A senhorita Evelyn está na sala de estar. Obrigado, respondeu Poirot. Hastings seguiu-o pelo corredor, notando como a imponência da mansão parecia atenuada pela luz do dia. Os criados moviam-se em pares silenciosos, cochichando atrás de portas entreabertas. A casa absorvera o choque da violência e isso transparecia na rigidez de cada gesto. A senhorita Evelyn Ashbourne estava de pé junto às altas janelas da sala de estar, sua silhueta escura recortada contra o jardim pálido além. Ela não se virou quando eles entraram, embora certamente os tivesse ouvido. O inspetor Finch começou a falar, mas Poirot gentilmente ergueu a mão. Por favor, inspetor, uma conversa particular. Finch hesitou, depois recuou, fechando a porta suavemente atrás de si. Evelyn finalmente se virou. Sua compostura era impressionante, mas tinha a fragilidade da porcelana sob tensão. O senhor desejava me ver, Monsieur Poirot. Sua voz era baixa, firme. Firme demais, pensou Hastings. Poirot inclinou a cabeça. Senhora, apresento-lhe as minhas condolências. A perda de um familiar, especialmente desta forma, é um golpe cruel. Seus lábios se fecharam em um aperto. Obrigada. Poirot não se sentou. Em vez disso, permaneceu de pé, com as mãos cruzadas sobre a bengala. Você estava perto de sua tia quando ela caiu? Sim. Você havia falado com ela pouco antes? Trocamos algumas palavras. Sobre a joia. Uma breve pausa. Entre outras coisas. Os olhos de Poirot repousaram sobre o rosto dela com uma ternura perturbadora. Você não aprovou a decisão dela de fazer a promessa. Evelyn ergueu ligeiramente o queixo. Foi imprudente. De que maneira?
Ela tinha acabado de adquiri-lo. Sua procedência é complicada. Anunciá-lo publicamente seria atrair atenção indesejada. Investigação, repetiu Poirot em voz baixa. De quem? O olhar de Evelyn desviou-se para a janela. Daqueles que possam contestar a sua posse, daqueles que possam cobiçá-la. E você, senhorita? Você o cobiçou? A pergunta surgiu entre eles com uma suavidade enganosa. O olhar de Evelyn se aguçou. Não me pertencia. Poirot não se mexeu, mas Hastings sentiu um aperto no fio invisível que ele parecia seguir. No entanto, continuou Poirot com suavidade, e, como seu parente vivo mais próximo, você poderia esperar um dia herdar tais tesouros. Evelyn deu uma risada, sem alegria. Você presume demais. A fortuna da minha tia está entrelaçada em fundos fiduciários e fundações. Eu não dependo da generosidade dela. Não, concordou Poirot, mas a independência não elimina o ressentimento. Um leve rubor subiu às suas bochechas. Você está sugerindo que eu a matei por uma joia que eu talvez nunca tivesse possuído? Não estou sugerindo nada, respondeu Poirot com suavidade. Estou observando. Quando as luzes piscaram, o que você fez? Pisquei, como todo mundo. E quando ela gritou? Estendi a mão em direção a ela. Com qual mão? Ela franziu a testa. Minha direita. Você a tocou? Tentei ampará-la, mas ela já estava caindo. O olhar de Poirot desceu brevemente para as mãos dela. Só eram esbeltas, agora sem luvas, os dedos entrelaçados como se estivessem se contendo. Você não notou nada de incomum em sua garganta? Um dardo? Um brilho? Não. Sua resposta veio rapidamente, quase rápido demais. Uma batida na porta os interrompeu. O inspetor Finch reentrou carregando uma pequena bandeja forrada de veludo. Sobre ela estava a corrente do colar. Delicados elos de platina terminando em um fecho vazio. Foi encontrado no salão, perto de onde ela caiu, explicou Finch. A corrente parece intacta, o fecho estava aberto. Poirot pegou a bandeja com cuidado. Inclinou-se para perto, examinando o mecanismo sem tocá-lo a princípio. Desatado, murmurou ele. Não está rasgado. Sim, disse Finch, o que sugere que alguém o removeu deliberadamente. O dedo de Poirot pairou sobre o fecho, ou que já estivesse preparado. Hastings piscou. Preparado? Poirot ergueu brevemente os olhos. Um fecho pode ser afrouxado previamente, de modo que um leve puxão, no momento certo, o liberará sem esforço. Os olhos de Evelyn se arregalaram ligeiramente. Você acha que alguém mexeu nisso antes do baile de gala? Acho, respondeu Poirot, que a joia não desapareceu por magia. Ele endireitou-se e voltou sua atenção para Evelyn. Quem teve acesso a Lady Aurélia antes da chegada dos convidados? Evelyn hesitou. Sua empregada a ajudou a se vestir. O Dr. Mercer fez uma breve visita à tarde. O Sr. Mallory esteve com ela mais cedo para tratar de assuntos financeiros. E você? Cheguei pouco antes dos convidados. Poirot assentiu lentamente, organizando cada detalhe naquela ordem interna precisa que ele tanto prezava. Mais uma pergunta, senhorita. Quando sua tia anunciou sua intenção de penhorar a joia, quem reagiu com mais veemência? A compostura de Evelyn vacilou um pouco. Seu olhar se desviou, não para a janela desta vez, mas em direção à porta, como se estivesse relembrando a disposição do quarto. Coronel Grant, disse ela finalmente. Ele parecia descontente. De que maneira? Ele se opôs à publicidade. Disse que certos assuntos era melhor deixar em segredo. Os olhos de Poirot brilharam levemente. Certos assuntos. Sim? Ele deu mais detalhes? Não. Minha tia o dispensou. O silêncio voltou a reinar. Poirot devolveu a bandeja ao inspetor Finch. Obrigado, inspetor. Guarde isto em segurança.
Com a retirada de Finch mais uma vez, Poirot encarou Evelyn pela última vez. Senhorita, disse ele gentilmente, a dor muitas vezes revela verdades que não pretendíamos compartilhar. Se houver algo mais, algo pequeno, que a esteja incomodando, aconselho que me confie isso em breve. Seus lábios se entreabriram e se fecharam. O que quer que estivesse pairando ali, permaneceu indizível. Quando ela saiu, Hastings soltou um suspiro profundo. Bem, ela estava mesmo na defensiva. Poirot caminhou em direção à porta, com uma expressão pensativa em vez de triunfante. Na defensiva, sim. Mas o medo e a culpa não são gêmeos idênticos, Hastings. São primos, frequentemente confundidos um com o outro. Então você suspeita do coronel? Poirot parou no corredor. Suspeito que cada um deles se baseie em um fragmento da verdade, e que um desses fragmentos esconda uma lâmina. Do outro lado do salão vinha o som pesado de botas. O coronel Alistair Grant se aproximava, sem dúvida convocado por Finch. Ao surgir em seu campo de visão, com os ombros largos e retos e o queixo contraído em linhas rígidas, o olhar de Poirot tornou-se mais uma vez penetrante. Ah, murmurou ele baixinho. O soldado que não gosta de exposições. E Hastings sentiu com súbita certeza que a próxima conversa não seria amigável. O coronel Alistair Grant parou a poucos passos de Poirot, suas botas batendo no mármore com uma firmeza que sugeria que ele preferia o confronto à incerteza. À luz do dia, as linhas em seu rosto pareciam mais profundas, esculpidas ali por anos de comando e climas menos amenos do que o outono inglês. Você queria me ver? Disse ele, sem rodeios. Poirot inclinou a cabeça. Por favor, coronel, tinha apenas algumas perguntas. O olhar de Grant desviou-se brevemente para Hastings e depois voltou para Poirot. Muito bem. Eles entraram na sala de estar menor, adjacente ao salão principal. O ar ainda carregava o leve cheiro metálico da tragédia da noite anterior. Grant permaneceu de pé. Poirot fez o mesmo. Você se opôs, começou Poirot com suavidade, à intenção de Lady Aurélia de doar a lágrima azul para a exposição. Grant cerrou os dentes. Aconselhei discrição. Com que fundamento? A joia tem uma história, disse Grant. Uma história não totalmente respeitável. O olhar de Poirot se aguçou ligeiramente. Você está bem informado. Eu faço disso a minha missão, respondeu Grant secamente. Ashbourne Manor já foi alvo de muitos rumores ao longo dos anos. Aquela pedra já esteve no centro de um escândalo político. Seu antigo proprietário, pelo que ouvi dizer, teve um fim trágico. E você temia, perguntou Poirot gentilmente, que a história pudesse se repetir? O olhar de Grant endureceu. Temia que essa exibição pública atraísse a atenção de pessoas que seria melhor deixar em paz. Pessoas como? Grant hesitou por um instante a mais do que o necessário. Interesses estrangeiros, colecionadores, oportunistas. Poirot o observou com silenciosa paciência. E, no entanto, você compareceu ao baile. Claro. Você estava perto de Lady Aurélia quando as luzes piscaram. Sim. O que você observou? Grant soltou um suspiro forte, como se estivesse irritado com a simplicidade da pergunta. As luzes diminuíram. Ela se assustou, levemente. Então, fez um som de engasgo e levou a mão à garganta. Você não a tocou? Eu me aproximei dela. Mas a doutora Mercer foi mais rápida. Ah, murmurou Poirot. O médico. Grant franziu levemente a testa. Se você suspeita de mim, diga isso claramente. O sorriso de Poirot era educado, quase um pedido de desculpas. Coronel, suspeito de todos igualmente, até que eu deixe de suspeitar. A boca de Grant se contraiu involuntariamente. Muito bem. Não tenho apreço por melodramas.
Se eu desejasse a morte dela, dificilmente escolheria uma sala lotada e uma bugiganga roubada. Exatamente assim, concordou Poirot em voz baixa. Ele se mexeu um pouco, estudando as mãos do coronel. Grandes, firmes, marcadas por cicatrizes tênues. Você está familiarizado com armas que exigem precisão? O olhar de Grant se tornou mais penetrante. Naturalmente. Um pequeno dardo, talvez? A expressão de Grant não mudou, mas algo em sua postura tornou-se ligeiramente mais rígido. Você está sugerindo algum tipo de projétil? Estou sugerindo possibilidades, respondeu Poirot. Grant cruzou os braços. Se algo assim fosse usado, exigiria proximidade e sincronia. Exatamente. Um silêncio pairou entre eles, carregado, mas controlado. Poirot inclinou a cabeça mais uma vez. Obrigado, coronel. Por agora. Grant acenou com a cabeça brevemente e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, Hastings soltou um suspiro. Ele está escondendo alguma coisa. Sim, disse Poirot pensativamente. Mas esconder algo não é o mesmo que esconder a culpa. Eles voltaram para o corredor no exato momento em que o inspetor Finch se aproximou novamente, com uma expressão preocupada. Houve mais um desenvolvimento, disse Finch em voz baixa. E seu olhar de Poirot se aguçou. Mesmo? Realizamos uma busca mais minuciosa na área imediata. No jardim de inverno, logo após as portas do terraço, encontramos isto. Ele tirou um pequeno objeto embrulhado em pano. Com cuidado, desdobrou-o. Dentro, encontrava-se um tubo metálico fino, não mais comprido que uma caneta tinteiro. Numa das extremidades, havia um mecanismo delicado, de aparência quase ornamental. Hastings olhou fixamente. Meu Deus! Finch pigarreou. Estava escondido atrás de uma das palmeiras em vaso. Quase não o vimos. Poirot inclinou-se para mais perto, os olhos brilhando com um interesse contido. Uma zarabatana, murmurou. Elegante, compacta. Você acha que foi assim que aconteceu? Perguntou Hastings. Poirot não respondeu imediatamente. Examinou o bocal e, em seguida, a extremidade oposta, e onde um leve resíduo marcava a borda interna. Falta uma peça, disse ele em voz baixa. O próprio dardo. Finch assentiu com um semblante sombrio. Não encontramos mais nada. Poirot endireitou-se. Inspetor, quem teve acesso ao jardim de inverno durante o baile? Havia alguns convidados entrando e saindo no início da noite. Mas, no momento do incidente, as portas do terraço estavam trancadas por dentro do salão. Trancado, repetiu Poirot pensativamente. Sim. E o próprio jardim de inverno. Acessível pelo corredor leste. Temos um homem de plantão lá desde a meia-noite. Poirot virou-se lentamente na direção do jardim de inverno, como se estivesse alinhando linhas invisíveis em sua mente. A zarabatana está colocada do lado de fora da sala principal, disse ele. Escondida, mas não descartada de forma descuidada. E isso sugere planejamento prévio. Hastings franziu a testa. Mas, se o dardo foi disparado da varanda, como poderia atingi-la através de portas trancadas? O bigode de Poirot se contraiu levemente. Uma excelente pergunta, meu amigo. Ele caminhou novamente em direção ao salão, posicionando-se exatamente onde Lady Aurélia estivera. Inspetor, disse ele. Quando as luzes piscaram, quanto tempo durou a diminuição da intensidade? 1 segundo, talvez 2. E durante esse segundo, os olhos de todos se ajustariam. Sim. Poirot virou ligeiramente a cabeça, calculando os ângulos entre as portas francesas e o centro da sala. As portas estavam trancadas, repetiu ele, mas o vidro continua transparente. Os olhos de Hastings se arregalaram. Quer dizer que o dardo poderia ter sido disparado através do vidro? Poirot balançou a cabeça levemente. Não. O vidro se desviaria ou se quebraria. Não, o método deve ser sutil.
Ele caminhou em direção à mesa de bebidas, depois em direção à lareira, traçando caminhos em silêncio. Finalmente ele parou. É possível que a zarabatana não tenha sido usada do lado de fora, disse ele em voz baixa. Talvez tenha sido levada para dentro e retirada depois. Finch enrijeceu. Quer dizer que o assassino entrou na estufa depois do caos? Exatamente. Na confusão, as portas se abrem, as pessoas se apressam, os criados se movimentam. Um pequeno objeto escondido atrás da palma da mão. Muito conveniente. Hastings sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, um deles possuía proximidade e compostura, concluiu Poirot em voz baixa. E Finch parecia sombrio. Vamos revistá-los novamente. Poirot ergueu a mão. Com calma, inspetor. O assassino já demonstrou precisão. A pressão pode provocar precipitação, mas também pode fechar portas. Ele olhou mais uma vez para a zarabatana. Há algo mais, murmurou ele. O quê? Perguntou Hastings. O olhar de Poirot deteve-se no pequeno instrumento de metal. É lindamente feito, não é improvisado. Uma peça como esta é adquirida com intenção, não é encontrada por acaso numa gaveta. Ele se virou para Finch. Gostaria de saber quem, dentre os nossos, viajou recentemente para regiões onde tais instrumentos são comuns. Finch assentiu lentamente. Vou verificar isso. Enquanto estavam ali, com o peso da mansão pressionando-os, Hastings percebeu o quão fechado o círculo se fechara. A criada, o conselheiro, a sobrinha, aí um soldado, o médico. Cada um estivera ao alcance de um braço. Cada um tinha motivos suficientes para esconder alguma verdade. Os olhos de Poirot percorreram pensativamente o fecho vazio na bandeja de Finch até o tubo de sopro escondido em seu pano. Retira-se a joia, disse ele suavemente, quase para si mesmo. Administra-se o veneno, mas talvez essas duas ações não sejam realizadas pela mesma mão. Hastings olhou fixamente. Você acha que há duas pessoas envolvidas? Poirot não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para o corredor que dava acesso aos quartos de hóspedes. Antes do dia terminar, disse ele em voz baixa, preciso falar novamente com o doutor. É Mercer. E em seu tom não havia acusação, apenas a certeza calculada de um homem que pressentia que uma peça cuidadosamente posicionada no tabuleiro não estava onde deveria estar. Poirot não perdeu tempo. Pediu ao inspetor Finch que o Dr. Mercer se juntasse a eles no escritório menor com vista para o gramado leste, o cômodo mais próximo do jardim de inverno onde a zarabatana fora encontrada. Hastings percebeu a escolha imediatamente. Poirot estava organizando não apenas os fatos, mas também a geografia. O Dr. Lionel Mercer entrou com uma compostura controlada, embora uma leve palidez persistisse sob sua calma profissional. O senhor desejava me ver novamente, Monsieur Poirot. Sim, doutor. Receio que terei de abusar ainda mais da sua paciência. Mercer inclinou a cabeça. E se isso ajudar na investigação? Poirot fez um gesto discreto em direção a uma cadeira, mas permaneceu de pé. Você foi o primeiro a examinar Lady Aurélia. Sim. Você observou a ferida atentamente. Eu fiz. E você concluiu quase imediatamente que havia veneno envolvido. Mercer cruzou os braços. O colapso dela foi muito rápido para ser apenas um choque ou perda de sangue. A perfuração foi mínima. Sugere a introdução de uma toxina. Poirot o encarou pensativamente. Você conhece venenos de ação rápida administrados por meio de pequenos ferimentos? Como qualquer médico deveria ser. De fato, e esses venenos são fáceis de obter. Mercer hesitou, mas apenas ligeiramente. Não é comum. Certos compostos existem em pesquisas médicas, em contextos militares, raros, mas não inéditos. Hastings olhou para Poirot, lembrando-se da zarabatana. A voz de Poirot permaneceu suave. Você visitou Lady Aurélia ontem à tarde.
Sim, uma consulta de rotina. Ela estava bem? Inteiramente. Sem queixas? Sem ansiedades? Mercer fez uma pausa. Ela estava preocupada. De que maneira? Ela havia recebido correspondências que a deixaram perturbada. Os olhos de Poirot se aguçaram. Correspondência de quem? Não sei. Ela não disse, apenas perguntou se o estresse poderia afetar seu coração. E você a tranquilizou? Sim. Ela te mostrou a carta? Não. Poirot deixou o silêncio prolongar-se o tempo suficiente para ponderar a resposta. E, no entanto, disse ele suavemente, você sabia que isso a incomodava. Mercer encarou-o fixamente. Era evidente. Poirot assentiu lentamente. Quando as luzes piscaram, e onde você estava posicionado? Perto da lareira. Você chegou até ela primeiro? Sim. Você tocou no pescoço dela. Tentei estancar o sangramento, embora fosse mínimo. Os olhos de Poirot repousaram nas mãos de Mercer. E naquele instante, você pôde confirmar a perfuração. Sim. Você também pode remover o colar, se quiser. Mercer enrijeceu. Eu não fiz isso. Estou apenas afirmando uma possibilidade, respondeu Poirot em voz baixa. Hastings sentiu a tensão na sala aumentar como arame farpado. Poirot virou-se ligeiramente para a janela que dava para o jardim de inverno. Através do vidro, as palmeiras permaneciam imóveis sob a luz do dia. A zarabatana, disse ele em voz baixa, foi encontrada escondida lá fora. A testa de Mercer franziu levemente. Uma zarabatana? Sim. E você acredita que foi usado para administrar o veneno? Essa é uma teoria. Mercer inclinou-se ligeiramente para trás. Através do vidro? Impossível. A menos que tenha sido usado dentro da sala e removido durante a confusão. O olhar de Mercer permaneceu firme. Então, a pessoa precisaria manter a compostura sob pressão. Exatamente. Os olhos de Poirot voltaram-se para ele. O senhor é um homem acostumado a crises, doutor. Essa é a minha profissão. E a administração de substâncias em quantidades precisas. O maxilar de Mercer se contraiu. Você está insinuando que meu conhecimento me torna suspeito? Poirot esboçou um leve sorriso. O conhecimento torna alguém capaz. O motivo torna alguém perigoso. O silêncio voltou a instalar-se, desta vez mais pesado. Diga-me, continuou Poirot, Lady Aurélia tinha inimigos? Nenhum que eu saiba. Disputas financeiras? Os assuntos dela eram administrados pelo Sr. Mallory. Envolvimentos pessoais? Mercer hesitou. Havia tensões. Entre quem? Ela e o Coronel Grant. Poirot inclinou ligeiramente a cabeça. O coronel já havia lhe pedido investimento. Algum empreendimento no exterior. Ela recusou. Uma quantia considerável? Então, foi o que eu concluí. E recentemente? Os olhos de Mercer brilharam. Recentemente, ela mencionou a possibilidade de reconsiderar certos acordos. O olhar de Poirot se tornou mais penetrante. Reconsiderando em favor de quem? Não posso dizer. Hastings percebeu que Mercer estava escolhendo cada palavra com cuidado cirúrgico. Poirot mudou de tom quase imperceptivelmente. Doutor, o senhor disse antes que o veneno devia ter agido rapidamente. Quão rápido? Em segundos, talvez. Tempo suficiente para ela gritar? Sim. E para alguém ao lado dela desabotoar o fecho. A expressão de Mercer mudou. Apenas ligeiramente. Se o fecho já estivesse afrouxado. Os olhos de Poirot brilharam. Considere essa possibilidade. É lógico. De fato. Mas quem o afrouxaria? Mercer não respondeu. Poirot aproximou-se, não de forma agressiva, mas com uma presença deliberada. Retira a joia, disse ele suavemente. O outro administra o veneno. Se esses atos forem separados, é necessária coordenação.
Mercer manteve a compostura, mas algo em seu olhar se tornara cauteloso. Você está sugerindo uma conspiração, disse ele em voz baixa. Sugiro, respondeu Poirot, que a coincidência é muitas vezes o refúgio do pensamento incompleto. Uma batida forte os interrompeu. O inspetor Finch entrou, visivelmente perturbado. Há algo que você precisa ver, disse ele. Poirot virou-se imediatamente. O que é isso? Na escrivaninha de Lady Aurélia. Encontramos a correspondência que o Dr. Mercer mencionou. Ele ergueu um envelope lacrado, cujo papel era grosso e caro. O lacre de cera havia sido rompido anteriormente, presumivelmente por Lady Aurélia. A própria carta está desaparecida, acrescentou Finch. Os olhos de Poirot se estreitaram. Desaparecido? Repetiu Hastings. Sim, disse Finch. O envelope estava vazio. Uma quietude sutil tomou conta das feições de Poirot. O tipo de quietude que sinalizava o encaixe inesperado de uma peça importante em seu lugar. Vazio, repetiu ele em voz baixa. E Mercer falou rapidamente. Talvez ela o tenha destruído. Talvez, concordou Poirot. Ou talvez alguém o tenha removido. Ele se virou para a porta do escritório. Inspetor, quem teve acesso aos aposentos privados dela após o incidente? Apenas funcionários sob supervisão. E os convidados? Eles ficaram confinados ao andar principal. O olhar de Poirot desviou-se lentamente de Finch para Mercer. Uma carta inquietante, uma joia prometida publicamente, um assassinato executado com precisão. E agora, a carta desapareceu. Ele cruzou as mãos atrás das costas. Doutor, disse ele em voz baixa, se Lady Aurélia temia algo contido naquela carta, esse algo poderia valer mais do que a própria lágrima azul. Os olhos de Mercer escureceram. Então quem quer que o tenha tomado não agiu por impulso. Não, concordou Poirot. Eles agiram com um propósito. Hastings sentiu o círculo se fechar mais uma vez. O tubo de sopro, o fecho solto, a joia desaparecida, a carta perdida. Cada fio se conectava, mas o padrão permanecia incompleto. Poirot dirigiu-se novamente para a janela, olhando para o jardim de inverno, onde as palmeiras projetavam longas sombras na luz da tarde. Inspetor, disse ele em voz baixa, creio que o nosso assassino não apenas aproveitou a oportunidade, ele a previu. E a carta? Perguntou Finch. O olhar de Poirot endureceu ligeiramente. A carta, murmurou ele, não é uma ideia posterior, é o motivo. A atmosfera no grande salão havia mudado mais uma vez quando Hercule Poirot solicitou que todos os envolvidos se reunissem ali às 6 horas daquela noite. A luz da tarde havia se dissipado em um crepúsculo suave e os lustres, agora mais firmes, lançavam um brilho sereno e constante sobre o mármore polido e os rostos tensos. O inspetor Finch estava perto da lareira, caderno na mão, mas sabiamente em silêncio. Hastings posicionou-se discretamente de lado, embora soubesse por experiência que não haveria nada de discreto no que se seguiria. Estavam presentes Cedric Mallory, imaculado como sempre, embora visivelmente abatido. A senhorita Evelyn Ashbourne, pálida, mas resoluta. O coronel Alistair Grant, de braços cruzados em desafio militar. O Dr. Lionel Mercer, sereno, porém vigilante. E Clara Wint, trêmula, mas determinada a não desmaiar. Poirot estava no centro, precisamente onde Lady Aurélia havia caído. Senhoras e senhores, começou ele suavemente, reunimo-nos não apenas para relatar tragédias, mas para restaurar a ordem. Pois onde há assassinato, há desordem. E eu, Hercule Poirot, não permito que a desordem permaneça sem correção. Ninguém sorriu. Todos vocês foram pacientes, continuou ele. Responderam a perguntas, ocultaram certas verdades. Mas ocultar, vejam bem, não é o mesmo que invisibilidade.
Seu olhar percorreu a sala lentamente. Comecemos pelo que sabemos. Lady Aurélia foi atingida por um dardo envenenado, disparado no exato momento em que as luzes piscaram. A joia, a lágrima azul, foi removida quase simultaneamente. E mais tarde, uma carta que a perturbara profundamente desapareceu de sua escrivaninha. Ele fez uma pausa. À primeira vista, poderíamos supor que se tratava de um ladrão, audacioso, oportunista, mas o roubo por si só não explica o veneno. Nem o assassinato por si só explica a remoção daquela carta. E seu coronel Grant se remexeu impacientemente. Chega de enrolação, cara. Poirot inclinou a cabeça. Com prazer, coronel. Ele virou-se ligeiramente, gesticulando em direção às portas da varanda envidraçada. A zarabatana foi descoberta escondida além daquelas portas. Não é uma arma que se improvisa, ela é adquirida, com cuidado. Isso sugere planejamento, precisão, conhecimento. Seus olhos se voltaram para o Dr. Mercer. Conhecimento sobre toxinas. Conhecimento de anatomia, conhecimento sobre a rapidez com que um determinado composto pode agir. Mercer não hesitou. Você me acusa? Não acuso ninguém prematuramente, respondeu Poirot em voz baixa. Mas observo. Enquanto falava, ele começou a caminhar lentamente, traçando mais uma vez o padrão invisível. O fecho do colar estava destrancado, não quebrado, ou ele havia sido afrouxado anteriormente. Bastava um leve puxão para liberar a joia. Isso exigiu acesso à Lady Aurélia antes do baile de gala. Seu olhar se voltou para Evelyn. A empregada a ajudou a se vestir, o médico a visitou, o Sr. Mallory a acompanhou em uma viagem de negócios. Clara soltou um suspiro fraco. O maxilar de Mallory se contraiu. Mas, continuou Poirot, erguendo um dedo, remover a joia durante o brilho intenso exigia proximidade e compostura. Ele parou exatamente em frente ao Dr. Mercer. Você chegou até ela primeiro. Tentei salvá-la, respondeu Mercer friamente. Sim, disse Poirot. E ao fazer isso, você teve todas as oportunidades de destacar a joia enquanto todos os olhares estavam voltados para o rosto dela. Uma onda de choque percorreu a sala. Isso é um absurdo, disse Mercer secamente. Ah, é mesmo? A voz de Poirot permaneceu calma. Você sabia da carta. Sabia que ela a havia perturbado. Sabia que ela estava reconsiderando certos acordos financeiros. Mallory enrijeceu. Poirot virou-se suavemente para ele. Ah, sim, Sr. Mallory. Seus investimentos estavam fracassando. A compostura de Mallory se desfez. Isso é confidencial. Mas não desconhecido, interrompeu Poirot gentilmente. Lady Aurélia descobriu discrepâncias. Ela pretendia confrontá-lo e talvez afastá-lo de seus assuntos financeiros. O rosto de Mallory empalideceu. Você temia a exposição, continuou Poirot. A exposição significaria a ruína. A exibição da lágrima azul exigiria uma análise minuciosa das contas. Grant murmurou um palavrão entre dentes. Mas, Sr. Mallory, disse Poirot, o senhor não é um homem de violência. E o senhor é um homem de números. Mallory não disse nada. Poirot voltou-se mais uma vez para Mercer. O senhor, doutor, é um homem da ciência, de método, e o senhor teve acesso a toxinas. O senhor também tinha motivação. O olhar de Mercer endureceu. Motivo? Sim, a carta. Poirot retirou do bolso uma folha de papel dobrada. O inspetor Finch piscou. Você encontrou? Não, respondeu Poirot. Eu a reconstruí. Ele olhou ao redor da sala. O envelope estava vazio, mas não completamente silencioso. Impressões permaneceram no papel mata-borrão embaixo. Um olhar atento, um pouco de grafite e as palavras reaparecem. Hastings olhou fixamente, admirado. Poirot desdobrou o lençol.
A Lady Aurélia descobriu que certos fundos de pesquisa, canalizados através de sua fundação, estavam sendo desviados para testes farmacêuticos privados. Testes não autorizados. A respiração de Mercer mudou, quase imperceptivelmente, mas o suficiente. Ela pretendia expor isso, disse Poirot em voz baixa, e retirar seu patrocínio. Evelyn deu um suspiro de espanto. O senhor temia a desgraça, doutor. Desgraça e prisão. Mas o senhor precisava de ajuda. O olhar de Poirot voltou-se para Mallory. E o senhor, exigiu silêncio em relação às suas próprias manipulações. De repente, o quarto pareceu menor. Foi uma aliança desesperada, disse Poirot em voz baixa. Mallory afrouxou o fecho mais cedo naquele dia. Mercer preparou a toxina. Durante a falha de segurança, uma falha provocada pela adulteração da fiação, você, doutor, lançou o dardo a queima-roupa. Na confusão, você removeu a joia. Mallory escondeu a zarabatana mais tarde na estufa. Mallory deu um passo para trás. Você não tem provas. Poirot esboçou um leve sorriso. Pelo contrário, o resíduo de toxina na zarabatana corresponde a um composto recentemente requisitado sob sua autorização, doutor. E, Sr. Mallory, suas impressões digitais estão no mecanismo do fecho, abaixo das de Lady Aurélia. Finch endireitou-se bruscamente. A compostura de Mercer foi a primeira a se desfazer. Não era para ser público, disse ele com a voz rouca. Ela teria destruído tudo, anos de trabalho. E você a teria destruído em vez disso, respondeu Poirot em voz baixa. Os ombros de Mallory caíram. A joia? Perguntou Finch. O olhar de Poirot suavizou-se ligeiramente. Ah, a lágrima azul. Nem nunca foi para ser vendida. Era uma forma de alavancar. Mas o pânico gera loucura. Ele se virou para Clara Winter. Você descobriu, não foi? Os olhos de Clara se arregalaram de terror. Eu encontrei isso na bolsa do médico esta manhã. Fiquei assustada. E sabiamente o escondeu no armário de roupa de cama, concluiu Poirot suavemente. Inspetor! Finch deu uma ordem aos berros. Um policial saiu apressado. Mercer fechou os olhos por um instante. Grant soltou um longo suspiro. Evelyn levou a mão à boca. Poirot voltou para o centro da sala. Um crime raramente ocorre isoladamente, disse ele em voz baixa. Ele reúne cúmplices, da ganância, do medo, do orgulho. O policial retornou instantes depois, segurando uma bolsa de veludo. Dentro dela, a lágrima azul brilhava mais uma vez. Fria, luminosa, indiferente. Finch se aproximou de Mercer e Mallory. Vocês dois virão comigo. Nenhum dos dois ofereceu resistência. Enquanto eram levados embora, o silêncio persistia como a poeira que se assenta após um desabamento. Evelyn se virou para Poirot. Você viu tudo com tanta clareza. Poirot ajustou os punhos da camisa com delicada precisão. Não exatamente, mademoiselle. Apenas logicamente. O coração humano deixa padrões mais distintos do que pegadas. Hastings aproximou-se com admiração desenfreada. Muito bem, Poirot. Uma linha de raciocínio notável. Poirot lançou um olhar para a joia nas mãos de Finch. Uma lágrima, murmurou ele. Dizem que simboliza tristeza. Mas muitas vezes, Hastings, é a culpa que pesa mais. Lá fora, o vento da noite agitava as árvores além do terraço. Lá dentro, os lustres brilhavam de forma constante, sem oscilações, sem sombras despercebidas. Poirot alisou o bigode, perfeitamente satisfeito. Vamos, meu amigo, disse ele com leveza. Não há mais nada a acertar aqui, e eu acho que depois de uma desordem, é sempre preciso buscar um excelente café. E com isso, a ordem foi finalmente restabelecida.